muito obrigado por ter aceito o convite. Dispensa apresentações, quem conhece a Larissa, eu tenho até medo de começar a dizer o currículo da Larissa, a gente não vai terminar aqui. Vamos conversar, Larissa. Você é o máximo. Então, Bernardo, realmente a gente não ouve muito falar sobre inteligência espiritual. Talvez porque a grande maioria, não sei se hoje, atualmente, mas antigamente confundia-se com a própria religião em si, né? Mas a inteligência espiritual, esse termo, tem um livro chamado Inteligência Espiritual com esse título, de uma física e filósofa Isso. chamada Zohar. Eu só lembro o sobrenome dela, Zohar. 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 Eu Né? conheço o livro. Eu tenho. Bem interessante. Então, ela trouxe... Ela participou daquele documentário Quem Somos Nós. Ah, ela participa desse documentário, pronto. E ela traz, É então, isso. o coeficiente QS, né? Que seria a inteligência Isso. espiritual. Ela coloca a diferença entre a inteligência do QI, que é nosso intelecto racional lógico, do que a gente chama de racional, né? Que tem um pensamento muito ainda linear, separatista, seriada, né? Tem essa cognição mais máquina, digamos assim, com essa lógica. Sim. E depois teve o quociente emocional, que não tem como você apenas ter esse pensamento lógico em detrimento das emoções, porque aí você não tem como você até mesmo repassar aquilo que é importante sem uma conexão com o outro. É necessário essa conexão, é necessário também uma inteligência emocional para lidar com as suas próprias questões. E além da inteligência emocional, que tem um pensamento associativo, de associar questões, né? Aí temos o pensamento, a inteligência espiritual, que é o QS, que nessa inteligência espiritual tem uma característica de um pensamento criativo, um pensamento de sincronias, né? E você já consegue raciocinar pelas sincronicidades das coisas, não é apenas pela associação e não apenas pelo pensamento mais linear, né? São sincronicidades por insights, a conexão com o sentir, você dá significado às coisas, revoga também leis e faz novos padrões. Então, a inteligência espiritual, ela inclui as outras duas inteligências e vai além, ela transcende. A gente vai entender também o que seria a diferença entre espiritualidade e religião dentro dessa inteligência, né? Então, seria até bom, interessante, Larissa, esclarecer isso, que muita gente confunde espiritualidade com religião, né? Não são coisas distintas, né? de certa forma, a religião que a gente tem, a palavra religião, como a gente conhece hoje, de certa forma tem diferença. Né? Porque essa forma de religião que a gente vê hoje como uma organização de dogmas, de preceitos, né? Com uma base teológica, ela é recente, ela não é tão antiga. Né? Tem até um psicólogo, agora não vou lembrar o nome dele, mas é um psicólogo dentro da área evolucionista, que ele fala que esse tipo de religião, como a gente vê como uma organização, né, de dogmas e preceitos, ela tem alguns poucos milhares de anos. E os tipos de religiões, por exemplo, que tem uma base parecida com a xamânica, que tem uma conexão vivencial com o mundo espiritual, com as camadas de realidade da natureza, elas 500 mil anos antes. Aí ele fala a diferença, que a primeira, né, com essa base teológica, é pós-agricultora, e essa mais antiga é característica de comunidades de caçadores e coletores. Então já tem uma diferença aí, né, para começar. Mas a espiritualidade pode ser praticada com ou sem religião. A religião em seu íntimo, ela é uma prática religiosa. Desculpa, é uma prática espiritual, né? Espiritual. Ela é uma prática espiritual, é para ser, até mesmo porque a palavra religar, a religião vem de religar, de unificar, Isso. unir a tua individualidade com a consciência suprema, unir a tua pessoa com
Cristo cósmico, unir o Filho com o Pai, né? Infinitos nomes para essa conexão, essa ligação, esse religare. E o religare você pode notar também, por exemplo, no Oriente, a gente pode fazer um paralelo com a palavra samadhi, que é uma palavra em sânscrito que significa essa libertação, essa iluminação. E o próprio nome yoga, por exemplo, significa união, que também é se religar nessa unificação. E no budismo ou na religião Buda, Buda também significa iluminação, ser iluminado. É um título, assim como Cristo. Iluminação, unificação. Na China, não tem uma personificação do que seria Deus, né, nessa religare, mas tem o taoísmo, o Tao. Então, tudo isso, todas as crenças, mesmo as mais antigas, orientais, ocidentais, de alguma forma, no seu íntimo, ela busca essa unificação. Ela busca esse religare. Tem muito a ver com o que o Jung chama do inconsciente coletivo, né, Larissa? Na verdade, está no inconsciente coletivo. Se você for ver, vários povos, em várias épocas, tem sempre essa conexão com esse Deus, né? Com certeza. Está no inconsciente coletivo, então. Com certeza, até mesmo porque é a nossa natureza. Nós somos seres espirituais. Só que a gente aprendeu que não somos. A gente passou muito tempo aprendendo que nós somos separados, que o corpo é separado da mente, que a matéria é separada do espírito. A gente ainda tem essa percepção que está em crise agora. E que nos traz uma oportunidade aí de observar uma nova forma de pensar, uma forma emergente, de perceber o mundo a si mesmo, de voltar a esse religar, a essa reconexão. Então, nos primórdios, com certeza, eu creio que todos, o ser humano, quando se percebeu o ser humano, com certeza já tinha essa conexão. A humanidade, ela já, de alguma forma, praticava essa espiritualidade, seja em conexão com a própria natureza, seja uma comunicação profunda com a contemplação da natureza, seja silenciar a própria mente, seja em personificação de várias coisas da própria natureza e dar um nome como um Deus. Infinitas possibilidades. A própria história diz isso. Como? A própria história vem dizer isso, que no princípio o homem cultuava os vegetais, depois foi cultuar as pedras, depois foi cultuar os fenômenos da natureza, né? Depois foi a questão da personificação do Deus, mas em toda a história da humanidade tem sempre o homem essa conexão com esse ser que transcende, né? Com certeza, sempre. O ser humano, quando se percebeu humano, com certeza tem essa conexão com o sagrado. É inseparável, porque faz parte da nossa condição humana. É a própria vida. E a gente pode imaginar também, Bernardo, por exemplo, lá no comecinho, eu compreendo que a própria espiritualidade, a própria filosofia, a ciência, estava tudo unido, junto, conectado. Mas aí a humanidade começou a fazer as perguntas. Quem somos nós? De onde a gente veio? O que a gente veio fazer aqui? De onde nós viemos? Então, essas perguntas já faz parte da filosofia. E talvez essas perguntas comecem a direcionar a humanidade a separar um pouco daquilo que é o todo maior, o espírito. Aí eu faço perguntas para investigar de onde eu venho, aí nasce a filosofia, né? Ao mesmo tempo que a filosofia vai aprofundando mais em perguntas, analisando mais aprofundadamente ainda, aí nasce a ciência. Então, você percebe que há separações. E a ciência, ela começa a investigar ainda mais, reduzindo a vida na matéria. Ela reduz a vida e aí começa a se ramificar. Várias separações, várias ciências. Então, você percebe que a gente vai do todo para várias separações. E a gente está num momento aqui agora, na transição planetária, em que a gente vai retornar para esse religar, só que uma consciência maior. Igualmente, já falando sobre o arquétipo, é uma jornada arquetípica. Essa jornada do filho pródigo que vai, mas volta à casa do pai. Mas volta à casa do pai. Então, isso é inerente.
em várias É escalas, lindo isso, tanto em né? nível individual como Nossa, coletivo, né? Então, a gente tem esse entendimento, é emocionante. Eu fico emocionado aqui, eu sou arrepiado aqui. é muito esclarecedor, na É massa, verdade. A gente tem essa amplitude. é massa demais. Então, a gente tem esse retorno também, né, desse entendimento. Então, é interessante que, à medida que a ciência foi se ramificando aqui, separando, reduzindo a vida para a matéria, de que a matéria ela é a única verdade e apartando do espírito, né? Por outro lado, no outro extremo, nasce a religião em si, dominando ali o que seria o espírito e, ao mesmo tempo, trazendo uma outra distorção. A matéria, o corpo, ele é sujo, é pecaminoso. Ou seja, em um extremo, a ciência reducionista, lá no século XIX, século XX, reduz a vida à matéria, ou seja, o corpo, a matéria é edificada, só que apartada do espírito. E no outro extremo, a religião, tomando posse ali da parte teológica, acaba subestimando o corpo, né? E exaltando o espírito, só que nessa repressão. Ou seja, o corpo, a matéria, ela fica totalmente separada nos dois Tem muito a ver extremos. com a teoria do René Descartes, né? Quando o René Descartes pensa, logo existe, quando ele vê a separação ali, a gente vai vendo a ciência cuidando só do corpo e a religião cuidando só da alma. E agora tem que Exatamente. ter ciência e religião se unindo para conectar alma e corpo, não é verdade? Perfeitamente. Perfeitamente. A gente está numa É isso. era aqui nessa transição exatamente para voltar a essa união. E aí que vem aqui a ciência unificada, que ela tá engateando e vai ser a nova base da percepção aí emergente, né? De você perceber. Nossa, E o nome é ciência unificada, é unificando mesmo as ciências, a arqueologia, a geometria sagrada, né? massa. Tudo isso trazendo o que? A volta da percepção de que o corpo, a própria matéria, também é espírito. E é interessante, você pode até observar também dois paralelos aqui. Eu estou falando essa parte de matéria e espírito, se a gente for observar também em nível de escala emocional, você pode perceber que o corpo, a matéria, ela pode ser representada como uma energia feminina. E o Uhum. espírito, né, que dá a condição da matéria, anima a matéria, pode ser representado por uma força masculina, né, arquetipicamente falando. Uhum. E quantos Sim, séculos o sim. feminino foi reprimido? E a gente está exatamente nesse resgate, né? Então, dá para fazer várias Verdade. análises dessas separações e desse religar. Então, é importante. Que é bem interessante que outrora, Larissa, o feminino ele estava em alta, né? Outrora a mulher era a grande deusa, entre aspas, porque, pelo fato dela poder gerar. Aí quando o homem começa a descobrir que ele participa desse processo, aí eu acho que ele virou a coisa e começou a oprimir a mulher. Olha que coisa impressionante, né? É verdade. Cara, massa demais. A gente dá para Continua. perceber a teia aí de relações, tudo conectado, né? Não E é? isso é o pensamento, Incrível. esse tipo de pensamento de unificação é uma inteligência espiritual, né? Que a gente vai desenvolvendo cada vez mais. Nada é separado. Tudo tem um porquê e um para quê em várias escalas da realidade coletiva, familiar, Uhum. individual, tá tudo completamente interligado. Então, quando a gente vai atender uma pessoa, por exemplo, uma terapia, a gente não vai observar apenas a condição individual dela e a história linear. A gente vai observar o sistema dela todo, como um todo, a totalidade, como é a forma que ela pensa, a cultura dela, a ancestralidade dela, como é que ela está conectada com isso. Né? Então, isso é uma inteligência espiritual, essa forma de perceber. Então, concluindo a primeira pergunta, você praticar a espiritualidade, ela pode ser feita independente de ter ou não uma religião. Religião. Espiritualidade, na semântica dela, significa sopro, aquilo que dá vida, Exato. que você entende que anima, que tem significado, que interliga, e que é o que
é em comum em tudo e em todos, é vida. E essa vida não é só nos seres animados que a gente percebe, não, que estão respirando, não. Essa vida está na pedra, essa vida está lá na montanha, está no sol, está no fogo, está no ar, está em tudo. É a vida. Tem tudo. O planeta Terra é vivo. E quando a gente coloca o nosso pensamento aqui, a nossa percepção, não mais como o ser humano no centro, mas a vida no centro, você percebe que você abre o leque de infinitas possibilidades e de inter-relações com o universo inteiro, o cosmos. Não é mais o ser humano. É o ser humano aqui. Mas aí é interessante, eu estava vendo um vídeo esses dias que me foi passado, não, eu não sei se é um arqueólogo, eu não me lembro qual é a profissão do senhor que estava dando a aula. Mas era interessante a percepção dele, ele estuda sobre povos indígenas, um pouco disso. E ele estava falando que o que leva a gente a perceber o ser humano como o ser inteligente e os demais animais não. Você já imaginou se a onça que olha para você e olha o ser humano não te percebe como se fosse um porco do mato e só vai te comer? Eu achei interessante que ela tem também uma percepção ali, uma inteligência, né? Achei muito interessante essa visão, porque realmente nós temos habilidades múltiplas aqui nessa pluralidade, nessa diversidade da Terra. E todos os seres absolutamente são conscientes, de maneiras diversas, mas são conscientes. E eu não falo isso só de, assim, por teoria, não. Eu falo isso por prática, por experiência, Por vivência mesmo, né? viva. E todos nós temos essa possibilidade. Porque é intrínseco ao ser humano a percepção e a inteligência espiritual, que pode ser desenvolvida uma linguagem muito mais profunda, de que se comunica com todos os seres. Mas para você se comunicar com os bichos, com os animais, com os vegetais, com os minerais, é necessário você perceber o que há em comum entre você e tudo. E é o quê? A vida. Que é exatamente esse sopro, o espírito. Faz sentido? Né? Impressionante. Quando você se conecta com isso, parece que você se vê mergulhado num oceano onde tudo vibra, né? E você vibra com tudo e vibra em tudo. Não existe separatividade no caso. Exatamente, não existe separação. Não sei se você já vivenciou isso, mas a impressão que dá é essa, né? Perfeitamente. Assim, que a gente está conectado com todo no universo, com todos os seres. Incrível isso. Perfeitamente. Acho que eu estou tendo a inteligência espiritual aqui desenvolvendo aqui devagar. Claro que sim. E é interessante que coletivamente estamos realmente numa transição planetária bem interessante, que quanto mais pessoas estiverem nesse desenvolvimento desse nível de inteligência espiritual, de unificação, mais fácil outras pessoas que ainda estão muito na caixinha conseguir se conectar mais facilmente, por osmose, né? Como o pessoal diz. Mas acontece. Pesquisas têm demonstrado isso, né, Larissa? Pesquisas têm demonstrado isso quando um grupo de seres se modificam, de repente todos aqueles semelhantes àqueles seres estão se modificando também. Eu acho que a gente entra num processo de conexão com todo mundo e aí leva para cima, né? Puxa para cima. Sim. Tem uma teoria lá da... Quero mandar um abraço ao pessoal que está cumprimentando. Mônica, Calu Falcão, a Ângela Carvalho aí. Tem uma pessoa que deve ser tua parenta aí. A minha irmã, Chandra. Tem uma... Aí, Chandra Vasques aqui. Um abraço para o Zani. Queria conversar com todo mundo, dar um abraço em todo mundo. Continuem. Porque a gente está conectado com todo mundo, né? Inclusive com quem está entrando aqui agora. Com certeza. Continue, Larissa. Estamos conectados. Desculpa interromper, mas é porque é lindo ver isso, né? A gente vai fluindo aqui no papo, tá tudo certo. E é interessante você falar isso, porque lembra exatamente a sincronicidade, né? Que faz parte da inteligência espiritual.
Sincronicidade significa o Incrível, quê? né? Por exemplo, duas coisas, ou dois eventos, ou dois elementos que aparentemente você percebe como se fossem separados ou funcionassem Fosse separadamente, acaso, por e de acaso. alguma forma você dá significado àquelas duas coisas que estão interligadas através do seu significado. Por exemplo, o Jung é uma terminologia do Jung, né? Uhum. Psicólogo, para quem não conhece. E ele, no atendimento dele, ele fazia assim, quando uma pessoa falava, por exemplo, da dor no estômago, algo assim, aí ele ouvia um barulho da porta, blam, no momento em que a pessoa vai falando da dor dela. Aí, como está no campo de percepção dele, ele sincroniza essas duas coisas que estão aparentemente não ligadas, separadas, mas que ele dá um significado, significa sincronicidade. Aquilo que você dá o significado. Uhum. Então é interessante porque a gente traz esse nível de percepção e desenvolve a nossa inteligência espiritual, porque a gente percebe as interligações de vários eventos das nossas vidas que aparentemente não tinha até então uma coisa a ver com a outra, mas tem. Só que a Incrível. gente tem que dosar também, sabe? Porque às vezes tem pessoas que passam Uhum. do limiar, do equilíbrio, e acabam tentando associar várias coisas ao mesmo tempo, mas não, calma, não é por aí. Cada coisa tem que ser com muito estado de presença, né? Consciência, não é você ficar racionalizando, fazendo várias associações perdidas. Não é assim como funciona. Caminho do meio, Larissa. É o Sempre, caminho do meio, né? sempre o caminho do meio. Então, algumas pessoas, antigamente ou atualmente, não sei, podem às vezes confundir, né, espiritualidade com religião. Mas as religiões, Uhum. assim, Bernardo, eu acredito que todas as religiões, de alguma forma, elas têm em comum a busca não apenas do religare, mas na prática da confraternização, da partilha, né, de... Só que, por muito tempo, isso foi distorcido. Infelizmente, né? Muitas práticas acabaram Uhum. sendo distorcidas, principalmente na época em que a religião estava associada ao Estado, na época medieval. Nossa, quantas Isso. pessoas foram torturadas, né? Mortas, Mais de 5 séculos de escuridão, né, Larissa? em nome de Deus, né? E Mais de aí o 5 séculos. religare se Em nome perdeu. de Deus. O pessoal tá pedindo para salvar a live. No finalzinho você vai ficar salvo no GVT, pessoal, no IGTV. Pode ficar tranquilo. Duas pessoas estão perguntando se vai ficar gravado. Com fé em Deus, fica. Se eu não errar aqui de novo, fica. Eu tentei buscar várias Né, Larissa? informações para dizer em uma hora, eu espero que não esteja atropelando, assim, eu falando, mas você me dosa aí, Não, aí fica tranquilo. Se não der, a gente marca de novo. tá Não é certo. nada, não. A gente continua depois. Então é Continue. isso. Eu acredito que a religião ou qualquer prática espiritual, qualquer prática religiosa que é praticada realmente com a espiritualidade em si, do que ela significa, é sempre em conexão com as nossas virtudes atemporais. As virtudes que são intrínsecas, na minha compreensão, à condição de vida. As virtudes da fraternidade, da benevolência, da paz, da Uhum. igualdade, da liberdade, da autonomia. Isso é muito importante. Então, caso você participe, por exemplo, de um grupo, de uma, mesmo que tenha uma prática religiosa e até mesmo tem até boas intenções, mas que de alguma forma te coloca medo, entende? Uhum. Ou que faz com que você se separe de outros grupos e de alguma forma discrimine outras pessoas que talvez pensem diferente de você. Se esse grupo que você participe se coloca como se fosse algo religioso, eu sinto muito. Precisa ser revisto.
Porque religião, Verdade. no seu conceito profundo, religare, espiritualidade é para libertar, é por amor, não, nunca é pelo medo, nunca é pela barganha. Isso. O ato por si só de você colocar as virtudes, né, em ação, a ação por si só já é o céu. Você não vai ganhar o céu e nem ganhar o inferno, se isso ou aquilo, não é barganha. Teu espírito está aqui agora, as tuas virtudes estão aqui agora, teu agir em benevolência, altruísmo, a fraternidade, por si só já é o céu. A Não felicidade, precisa nem morrer para ir para o céu, na verdade, né? não. Tem tanta gente Já aí está no céu. que parece estar vivo, mas está morto por dentro. Não é verdade? Verdade. Então, o céu a Verdade, gente faz verdadeiro. aqui agora, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, na nossa conexão. Então, eu confio que toda religião que de alguma forma reprime, que traz discriminação, que traz separatividade, que traz preconceito, que de alguma forma age pelo medo, faz com que as pessoas coagem as pessoas, isso é demagogia, é falso, não é religião. A minha concepção Verdade. é essa. Porque vai contra o próprio significado de religare, né? Da religião em si. Porque já nos separa de Deus, né? Entre aspas, porque nós já estamos mergulhados em Deus. Exatamente. Eu e Deus somos um, né? É como eu posso sentir Deus em mim profundamente, a ponto de enxergar Deus em ti também, em tudo, em todos, e eu dizer que você não presta e eu Isso. presto. Como assim? Então, E não só em nível individual, mas em grupo verdade. também. O meu grupo presta e o seu não. Não é por aí. Isso precisa ser revisto, Isso. precisa ser analisado. E muito, ó, já atendi pessoas também, Bernardo, que não foi só uma. Não foi só uma pessoa. Isso quer dizer que é algo a ser olhado em nível coletivo. Que foram buscar ajuda porque não conseguiam sair de grupos específicos de práticas religiosas, não preciso dizer qual, eu tenho respeito às religiões, contanto que elas tenham essa conexão com a fraternidade, com a benevolência, né, com a igualdade. Ok. Então, essas pessoas, elas não conseguiam sair desses grupos por medo. Elas estavam ali praticando as tarefas religiosas ou os estudos em grupo lá, não pelo amor ao estudo, pelo amor à prática em si, mas por medo de acontecer alguma coisa se saísse do grupo. Isso é muito delicado, né? Muito delicado. A religião, prática religiosa, é para gerar autonomia, liberdade, sentir-se. É para libertar, né? E por amor. Se você está em um momento que não dá para você praticar agora no grupo e tal, ok. Respeite o teu aqui e agora, o significado que você está passando no teu momento. Estou dando só um exemplo. Isso já faz alguns anos. E não foi só uma pessoa. Então, achei isso muito interessante a ser olhado, sabe? Não só em nível individual, mas na totalidade. O que está acontecendo aí que as pessoas andam misturando um pouquinho as coisas? Vamos lá. Vamos Aí observar. talvez não tenham compreendido a essência dessa inteligência espiritual mesmo propriamente dita, né? A essência da religião propriamente dita. Não compreendeu ainda, né? Não adquiriu ainda essa consciência do que realmente seja religião, E às vezes não é nem. no sentido do Sim. termo. E por vezes não é porque ela não queira, é porque é uma coisa que vai se reproduzindo. Em que a nossa sociedade, culturalmente, politicamente, nem todos tiveram a oportunidade de pensar por si mesmo, de questionar, de buscar, procurar o que está por trás daquilo e apenas engole o que é passado para você e fica repetindo, né? Então, eu confio que a espiritualidade em si, a primeira coisa mais importante, talvez seja estar presente o suficiente para você fazer as primeiras perguntas lá que a filosofia nos traz. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui?
de onde vim, para onde vou. Qual é? Se é que a gente não veio de lugar nenhum, não é? A gente está aqui o tempo inteiro, nem veio nem vai. Se a gente tiver essa visão, a gente vê isso, né? Sim. Eu lembro do que meu pai Incrível. falava, sabe? Nos cursos. Ele falava assim. Ele perguntava. Eu acho que já falei isso em outras lives. Nem sei se eu falei isso pra ti. Acho que já. Não, para mim não. Ele falava assim. Ele perguntava. Qual é o contrário da morte? Qual é o contrário da morte, Bernardo? O pessoal pensa que é vida, né? Olha, viu como E você já não é. sabe? A maioria das pessoas respondem a vida. Aí ele disse, não, o contrário da morte não é a vida, é o nascimento. Porque a vida é eterna. É esse sopro, é a Exato. espiritualidade. Então, eu confio que a nossa inteligência espiritual sempre é dada em paradoxos. Quanto mais se vive, mais se morre, né? Um dia a mais é um dia a É. menos. É uma brincadeira, né? Que a gente Já faz. nasce morrendo, como diz a história, né? Um dia a mais, um dia a menos. É uma brincadeira. Mas assim, é... Papai. Olha a Chandra Vazin dizendo papai. sim. Eu tinha um carinho enorme pelo Cícero Vasco. Assim, os poucos momentos que a gente se encontrou lá no Tourinho, tive o prazer e a honra de conhecer o senhor Cícero Vasco, saudoso Cícero É uma Vasco. figura, né? Eu acompanhei Uhum. ele não só nos Pessoa cursos, sabe, iluminada. É. Bernardo? Eu não acompanhava ele só nos cursos que ele ministrava, mas também nas coisas loucas que ele ia. Tipo, ele pesquisava várias coisas, ele me levava. Igreja evangélica, eu ia com ele. Centro espírita, eu ia. Centro budista, eu ia, estava lá. Tudo enquanto banda, eu ia também. Então, de alguma forma, eu cresci pesquisando sobre a consciência e o transcendente sem saber que eu estava pesquisando. Foi muito rico essas experiências, muito rico porque eu pude perceber a diferença ao mesmo tempo que é em comum em todas, né? Em todas as religiões, as Incrível. práticas, que eu tenho respeito à cultura, à diversidade, que é lindo, essa riqueza é maravilhosa, né? E, e não é que seja uma melhor ou pior de jeito nenhum. Contanto que esteja conectada com o significado real da condição humana, que é a própria vida, de respeitar um ao outro, a si mesmo, ok. Tá tudo certo. É lindo, né? De sentir. Eu também faço isso. De vez em quando eu vou no terreiro de Umbanda, eu já fui padrinho. Padrinho de uma moça lá. Tá vendo? Ah, tem um cruzo acolá. Eu quero que tu seja meu padrinho no cruzo. Eu vou na hora. Eu fui lá. Já fui padrinho dela 2 vezes. Nunca mais ela me convidou, não. Acho que nunca mais teve cruzo. Depois dessa pandemia, suspenderam os cruzos lá, mas eu vou conhecer, não tem problema nenhum. Sempre vai Sim, acontecer. sim. Tudo certo. Acho lindo demais as culturas. A diversidade é Continua, Larissa. incrível, é grande. É. Agora, acredito que ao mesmo tempo que temos a nossa diversidade, que é linda, essa riqueza, eu volto a falar, na minha compreensão, na minha percepção, eu acredito que sempre tem de haver um direcionamento daquilo que a gente chama absoluto, mas não um absoluto que não pode ser manifesto na diversidade. É o absoluto que eu chamo que é a própria vida, o que há em comum entre tudo e todos. Isso é muito importante ser respeitado. Não importa a cultura ou a religião, entende? Eu sinto que isso é importante. Eu considero as virtudes também como atemporais e algo a ser alcançado. Então, de alguma forma, a gente tendo um norte, um direcionamento naquilo para o qual estamos aqui, é muito mais interessante do que você não ter o norte e ficar perdido. Então, é importante você ter esse norte. Verdade. É o que a gente chama de ordem, estrutura. Mas não, nada vale uma estrutura, uma ordem, que é um arquétipo da própria criação, se não houver o amor. São duas forças que sustentam o que a gente chama de Dharma.
Em sânscrito a gente chama essas duas colunas, né, que sustentam o Dharma, Prajna e Karuna, que é amor e o intelecto, a inteligência, a ordem e o amor, né? Elas têm que andar Cabeça e juntas para coração. poder sustentar o nosso Dharma. Dharma é o caminho de vida, o teu propósito, o teu espírito, a condição do que você te faz estar aqui. Então é importante ter essas duas forças unidas, integradas e não separadas. Se eu tiver muita estrutura da ordem, eu posso me tornar rígida, posso me tornar até mesmo, talvez, posso me tornar corrupta, posso me tornar, como chama? Autoritária ao máximo. Qual é o nome, Bernardo? Tem um nomezinho. Ditadora, né? Ditador. Sem o amor. E de repente, se eu tiver só o amor e não o intelecto, eu posso também ficar num outro extremo, muito no fora da terra, tudo muito solto, tudo sem estrutura. E às vezes isso pode acontecer de também trazer repressão de si mesmo, né? Então eu preciso das duas coisas, a ordem e o amor, elas duas integradas, o caminho do meio. E que sustentam o nosso Dharma. Então, isso são arquétipos que eu trago dentro da filosofia do yoga, que é a minha base. Eu, pessoalmente, não pratico nenhuma religião, mas eu me considero profundamente espiritual. Porque eu me permito sentir isso no meu respirar, no meu viver, o mais possível. Eu sou uma aprendiz, nós somos. Então, eu confio que é sim completamente possível praticar espiritualidade sem religião e também não, isso não diminui de jeito nenhum quem pratica através da religião, de maneira alguma. As duas formas, ok, não tem problema nenhum. Cada um sente qual o caminho melhor e a forma como expressar essa espiritualidade. Pode ser com ou sem religião. A espiritualidade é essa conexão, essa integração, esse olhar de fraternidade, de benevolência. Minha irmã respondeu aqui a palavra que eu estava procurando, tirano, é isso mesmo. Tirano. É verdade. A outra pessoa fala unidade na diversidade, que é a inteligência espiritual, perfeitamente. É a norma. Perfeitamente. É porque às vezes está tão bonito aí, eu gostaria de compartilhar o que acontece, mas é tão bonito que está falando que eu nem paro. A Eusani, falando aí, o professor Cícero deixou uma grande mulher na Terra. Ai, que linda, Zani. Um beijo para você. Não só Zani é uma, a pessoa tem do nosso 3, coração. né? Tenho 2 irmãs e tem mais 2 filhotes também. Meus 2 irmãos. Eu só conheço a Xanda, né? Aliás, eu conhecia você, a Xanda eu não conhecia. Você conhece a Dara também? Não. Não conheço. Não. Pois é, as duas outras filhas É a dele espiritualidade que receberam... você transparece. As minhas irmãs receberam nomes em sânscrito, né? Que é Chandra, que significa lua, e a Dara, que significa coração da sabedoria, né? Que vem de Dharana. E eu, o nome mais normal, eu fui a mais doidona, né? Das 3. É isso aí. É isso. Sempre vidas. Aqui fala o importante é a espiritualidade que você transparece. Que você vive, Exatamente. Né? Muito bom. Exatamente. Perguntas? Aqui a gente pode falar muita coisa, talvez como desenvolver essa inteligência espiritual, né, Bernardo? Talvez seja uma boa coisa para a gente Seria falar. importante a gente falar um pouco disso, porque a gente sabe que o espírito vem com todas as potencialidades para serem desenvolvidas, né? Desenvolve pensamento, desenvolve consciência, consequentemente vai desenvolvendo inteligências, né? A questão é que nós não conhecíamos essas inteligências, falasse muito só nessa inteligência cognitiva, lógico, matemática, né? Depois é que fomos falar de inteligência emocional e agora vem à tona a inteligência espiritual. Então, como fazer, Larissa, para a gente desenvolver essa nossa inteligência? Espiritual, no caso.
Na prática, né? Aqui é o Justino, sempre a vida, Justino. Seja bem-vindo, Justino. O Justino está sempre acompanhando a gente aqui, só que como ele bota sempre a vida, a gente não sabe quem é, mas é amigo do nosso coração também, Justino. Que bom. Bernardo, Como desenvolver nossa inteligência sim. espiritual? Você foi professor de matemática antes de ser psicólogo? Muitos anos. Olha só que bom. Deixei muita gente perturbada. Outro dia eu pedi perdão àquela aluna Verônica aqui, pelos traumas que eu causei nela aqui. Foram 15 anos mais ou menos, Larissa, assim, deixando a gente assim, perturbado com matemática. Oh, coisa Eu era maravilhosa. muito racional, sabe? Eu era muito racional, cabeça de matemático mesmo, sabe? Sim. Depois é que eu fui desenvolvendo a outra polaridade. Agora que eu estou trabalhando essa outra inteligência minha, porque antigamente... Olha o Tiago aí, o Tiago foi meu aluno. Tiago foi meu... Olha só que interessante. Perdão, Tiago. Então você desenvolveu a polaridade, né? A extrema esquerda, que é a masculina, e a direita agora, emocional também como psicólogo, né? Trabalhando com as emoções. E também espiritual, porque eu sei que a sua terapia também integra esse âmbito do ser humano, a espiritualidade. Isso. Eu estou cuidando de planta para ficar mais feminino, entendeu? Porque eu era muito bruto. Entendi. Então, como desenvolver? Olha, essa dica que você acabou de falar é bem pertinente. A conexão com a natureza, né, nos permite desenvolver também a nossa inteligência espiritual. É uma das maneiras. Ao mesmo tempo, você pode, então, contemplar a natureza simplesmente com nenhum objetivo específico. Simplesmente sentir o teu aqui e agora presente e perceber, contemplar a natureza, ela está aí ao seu redor. Seja uma flor, seja o céu, seja a grama, não importa. Sinta. Depois que você começa a desenvolver essa conexão cada vez mais com a natureza, criar uma intimidade com uma planta, com um animal, você cria uma intimidade, você olha. Eu lembrei de um dia que eu estava na Índia, em Rishikesh, que eu estava passando pelas ruazinhas, lá tem umas ruazinhas e muitos comércios, assim, a ruazinha tudo de pedra, de areia. E aí eu passando com a minha amiga e uma vaquinha muito linda passa pela minha frente. Aí ela passa na minha frente e eu olho no fundo dos olhos dela. E me comunico, estabeleço uma conexão com ela e falei com ela, né? E aí eu sigo em frente, pois essa vaquinha... Assim que eu segui em frente, essa vaquinha foi, depois ela voltou, deu a volta, passou pela minha frente de novo para falar comigo. Aí minha amiga tirou a foto. É tão interessante isso, a gente percebe o quanto os seres são conscientes. Eu tenho várias histórias com animais, para exemplificar o que isso é real. Os seres, eles têm consciência e você pode estabelecer uma comunicação e criar essa intimidade com a natureza. E isso é desenvolver a sua percepção, a sua inteligência espiritual. Porque vai te dar, então, a experiência não intelectual, mas de vivência mesmo real, de que tudo é unificado, tudo é interligado, não existe separação. Não existe separação entre você e a natureza. A gente passou por muito tempo, muitos anos enxergando o ser humano apartado da natureza, o ser humano todo o tempo explorando a natureza, como se fosse algo sempre em benefício próprio. Só sugando, né? A natureza não é nossa escrava. A planeta Terra não é nossa escrava. O planeta Terra ela pode aí, perdurar por muitos anos, milhões e milhares. A humanidade tem que ter cuidado para ela não se perder. A Norma de Parnaíba está dizendo que o céu está cheio de estrelas, né? Larissa, eu vi uma frase que assim, você pode até dizer que conversa com os animais, só não diga que ele se responde. Você acabou de dizer, então. Responde sim. Claro que não é da nossa forma. Mas às vezes a gente vai realmente desenvolvendo uma comunicação sutil que dá para você entender o significado que traz. Você sente, não é aqui. É no coração, é na totalidade. Primeira coisa a ser feita é você entender que há algo em comum entre você e tudo. Que eu começo a dizer a vida. Quando você entende a vida dentro das suas células, que você é um milagre,
Você entende, então, reconhece esse milagre em tudo e estabelece uma comunicação em vários níveis. E claro que eu não vou dizer que isso é de um dia para o outro. Requer, primeiramente, você talvez se abrir para esse olhar consigo mesmo, de sentir a tua presença, de contemplar o teu ser, o teu corpo, a tua existência, de perceber de alguma forma, mesmo que intuitivamente, que a tua matéria, teu existir é ser, é espírito e vibra, é luz. E isso é o que a própria física quântica, a física unificada está trazendo, que a filosofia oriental já falava também. Que Isso. tudo é luz, vibra, é Nossa. energia, tem frequência. Então, isso que a gente faz também na terapia Sirius, a gente estabelece a comunicação, capta a vibração, a frequência e vai traduzindo. E pode ser feita também com animais, com ambientes, porque tudo é energia, tudo vibra, tudo é vida, tudo é luz. Pacotes de energia vibrando no vácuo. E, ao mesmo tempo, há uma inteligência suprema que organiza, dá ordem, né? Lembra do arquétipo ordem? Que organiza esses átomos ou essa energia dos átomos para uma flor ser uma flor, um animal ser um animal. E você pode chamar essa inteligência de Deus ou o nome que você quiser. Então, quando a gente começa a compreender isso, sentir, vivenciar, aí você está pronto para reconhecer isso em tudo, estabelecer uma comunicação muito mais profunda. Então, é importante sempre ter paciência consigo mesmo, se permitir entrar em contato com o silêncio, ter os seus momentos de silêncio, permitir É olhar verdade. nesse silêncio a mente falante e, ao mesmo tempo, observar essa mente falante, não se julgar por isso. Apenas estar presente, testemunhar. Sentir a respiração ela não tem pressa. Ela vai funcionar você estando É. consciente ou não dela. O importante é que com a consciência você dá uma condição muito melhor ao ar começar a abastecer suas células e o seu corpo. A respirar profundo, suave, estar consciente dessa respiração. É muito importante dar movimento às tuas células. Beber muita Sentir água. Deus em tudo. Isso. Então, estabelecer silêncio, meditação, contemplação, conexão com a natureza. Tudo isso desenvolve a nossa inteligência espiritual. E quando você, como uma plantinha, fazendo uma metáfora aqui, você se permite, então, ter o seu momento de silêncio, de resguardo, de meditar, de entender a si mesmo qual é a sua condição aqui, para que você está aqui de alguma forma. Se permitir adentrar nesse escuro, nesse profundo, que às vezes é tão difícil entrar em contato, porque às vezes é doloroso e muito sofrimento. Porque quando está no escuro, a gente sofre, não vê exatamente o que significa aquilo, mas permita-se, lá no profundo você vai encontrar a luz. Aí você encontra o propósito do que você está fazendo aqui. E quando você encontra e está claro, você tem um direcionamento. E aí essa semente vai se fortalecendo, ela vai rompendo aquela casca que não se faz mais necessária se proteger daquilo que ela achava que era dor e sofrimento. De repente, opa, eu tenho força, vou me nutrindo dessa terra escura que me protege, que me nutre, vou permitir adentrar nesse mais profundo do escuro, as nossas sombras, né, os nossos infernos. Essas E a sombras. gente vai abraçando isso sem nenhum julgamento. E aí a gente vai rompendo essa Isso. casca, e aí vai nascendo, se nutrindo do ar, respirando, contemplando o sol. E aí você pode começar a florescer e dar os seus frutos, né? De abençoar tudo e todos que estão ao seu redor. E ao mesmo tempo também receber deles. E aí fica essa troca realmente magnífica nessa diversidade da vida. É lindo, né?
Larissa, você tem 5 minutinhos, suas considerações finais. Nossa, 5 minutos. Infelizmente. Esse parece um momento de oração, assim, né? Esse momento que eu não sei se quem está assistindo está sentindo a mesma coisa, mas essa conexão que a gente faz com o universo, com a gente mesmo, esse momento aqui é um momento de oração. A gente não precisa nem buscar nos gurus, nos líderes religiosos, para a gente se conectar com esse Deus que já existe em nós, né? Sim, eu acredito que há várias formas de se conectar. Eu, particularmente, Bernardo, na minha forma, né, de conceber, eu entendo a importância, claro, da meditação, da conexão, ao mesmo tempo, eu tenho também a importância, eu dou importância para o professor, para aquele que guia e que mostra o caminho. Não faz por mim, mas que me diz, ó, tem aquele caminho, é tua escolha aí ou não, Isso. sabe? Eu sinto que isso também é importante e eu honro tudo e todos com quem eu aprendi. E ao mesmo tempo, com quem eu aprendo, ao mesmo tempo não são apenas aqueles como professores com título de professor, mas você pode aprender com o professor Andorinha, com a professora Planta, de várias formas, com os teus relacionamentos. Mas quando eu falei em guru, eu até corrijo, mas são aqueles líderes que oprimem, que impõem, que cobram, que compram e que vendem terrenos no céu e às vezes se entrega para eles, quando na verdade tem um guru interno muito melhor, É verdade. né, que é a nossa É essência mais verdade. pura. O verdadeiro guru, o verdadeiro professor espiritual sempre vai ser aquele que vai te indicar, se conectar com o teu real ser, com o divino que há em ti, com o ser supremo que há em ti. Você ouvir o seu próprio coração, ser autônomo, livre, sempre. Nenhum verdadeiro guru com a sua real, né, de ser um real professor, nunca vai ser aquele que vai te oprimir, vai te barganhar e nem de alguma forma te prender, né? Nunca. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade sempre Isso. está conectada com a liberdade. É isso. Lindo, né? Eu queria fazer um Muito convite lindo. Larissa, também, convide, aproveitando convide. esse Nós temos último 2 minuto, minutinhos ainda. Fique à vontade. aproveitando esse último minutinho. Dia Isso. 5 de agosto, a gente vai começar o nosso grupo de terapia, né? Uma terapia em grupo, uma terapia Sirius, que tem tido resultado maravilhoso. Em grupo é muito interessante, a troca é profunda, a força da energia do grupo é bem interessante. Fica o meu convite aqui. Eu tenho visto os depoimentos, profundos depoimentos, muito lindo depoimento. Tenho visto. Muito, muito Lindo, legal. né? E em breve a gente vai estar multiplicando novamente novos terapeutas. Muito bom, muito feliz, gratidão. Larissa, obrigado a você, Larissa. Obrigado a todos vocês que estão aí compartilhando comigo. Compartilhe esse vídeo com o pessoal depois, avisa. Entra no Instagram da Larissa. Conheçam mais essa mensagem que ela tem para dar. Chandra, um grande abraço, tá? Prazer em te conhecer. Um abraço grande. Beijo para todo mundo. Beijo na Mônica, beijo na Norla, beijo em todo mundo. Larissa, muita paz. Breve a Gratidão, gente meu se querido. encontra por aqui. Sempre bom estar aqui com Que o você. universo te abençoe sempre. Todos nós. Muito obrigado. Amém. Gratidão. Amém. Gratidão eterna.